que você pode falar agora de maneira sintética? E aí eu coloco exatamente sintético porque as pessoas podem acompanhar aqui também em outras playlists o nosso bate-papo a partir do Sobre o texto Cristo do ROR, Universal. do Cristo Universal. Então, querendo saber mais, as pessoas podem aqui, porque se eu não me engano, nós trabalhamos os 5 primeiros textos dele, né, do livro, né? Enfim, a gente precisa fazer a segunda parte, hein? Sim. Então fica aí uma observação para um tempo aí que a gente pode separar para isso. Mas Simone Weil e Richard Rohr, o que te atraiu? O que me atraiu na Simone Weil, eu acho que Weil, a gente fala aqui o jeito que português mais adequado, mas assim, eu acho que é justamente essa trajetória, encontrar nela em outros, como a Etty Hillesum, uma mística para além do âmbito cristão. Uma mística... Coincidência pública. Com incidência na vida de uma maneira geral e por consequência, um contato com esse Cristo menos contaminado pelas ideias da religião. Ou das institucionalidades. Da religião do ponto de vista institucional mesmo, né? E que vai fazer com que, por exemplo, na obra da Simone, isso fique... essa crítica, né? Fique tão presente, a gente entende, a gente que vive um pouco dos dois lados, né, vive uma trajetória religiosa, institucional, mas também vive uma espiritualidade mais fluida e para além da religião, a gente consegue entender esse movimento. E não fosse comunidades como a IBAB ou como a Igreja do Caminho, possivelmente nós... eu me vejo assim, pelo menos, eu seria um peregrino aí, por aí, eu não sei se eu me veria em outra comunidade, eu não sei. Por quê? Porque são comunidades que propiciam essa crítica, que dão... Elas dizem assim, olha, aqui essa crítica é bem-vinda, aqui pensar é bem-vindo, aqui refletir é bem-vindo, aqui ser você é bem-vindo. Né? Seja você pastor ou um membro leigo da comunidade, né? Então acho que escritoras como a Simone, elas primeiro, né, mostram quanto a mística é feminina, né? E portanto traz para nós a possibilidade de uma reconciliação com o nosso lado feminino e com o lado feminino de Deus, e também uma percepção de Deus para além do curral religioso, né? Como a graça, ela é muito, e ela falou muito sobre a graça. Porque Deus não é parte do nosso monopólio, exatamente, né, cara? como a graça é muito maior do que a gente está disposto a admitir que ela é. E atinge uma pessoa que tem uma experiência com o sagrado, uma experiência com o divino, mas fora do âmbito do controle, da vigilância, da domesticação. E é isso que faz com que a experiência dela seja tão autêntica. Eu acho que ela me traz muito de um encontro com Deus a partir de uma humanidade autêntica, de uma vida autêntica. E acho que Rohr, ele tem um pouco de cada uma dessas coisas, mas para mim, ele, dos autores contemporâneos, que com mais habilidade e inteligência consegue sintetizar essas contribuições todas desses autores, né? Então você vê nos textos dele Noyen, você vê nos textos dele Merton, muito forte, você vê nos textos dele muito forte o Pierre Teilhard de Chardin, que é um outro místico que a gente... Um tanto quanto hermético, mas nós gostamos. Gostamos muito dele. Ele considera a Simone Weil, considera a Etty Hillesum místicas. Ele traz uma mística não cristã para o âmbito da mística cristã, dizendo assim, olha, fazendo a gente olhar para esses outros terrenos, esses outros pontos de vista, também como pontos em que a gente pode enxergar a manifestação e a revelação do Cristo. Né? Então, acho que o Rohr, ele sintetiza os valores da nossa tradição. Que é bom destacar que não é panteísta. Não é panteísta e nem universalista.
E acho que ele deixa isso muito claro nesse livro dele, O Cristo Universal, por ter, obviamente, sofrido perseguições e acusações desta natureza. Então ele diz, olha, eu talvez seja um panenteísta, né? Assim, eu não entendo que todas as coisas são Deus, mas que Deus está presente em tudo que ele criou. E que um cristão de verdade é aquele que, na concepção dele, é aquele que vai se tornando... vai se apropriando do dom de uma visão de ver a Cristo em tudo e em todos. Acho que essa é uma das coisas mais bonitas que o Rohr escreve nesse livro aí. Mas a gente teve ainda muito pouco contato com os livros dele, com exceção da Libertação do Ego, que saiu pela Vozes, do livro dele sobre o Enneagrama e esse, O Cristo Universal. Até onde sei, não tem mais obras traduzidas para o português, infelizmente. Ele tem um livro sobre a Trindade maravilhoso, cara. Esse daí eu tenho arquivo em PDF, mas também não tem em português. Maravilhoso. Ele tem muitos livros muito bons escritos. Para mim, um dos melhores deles se chama Everything Belongs, Tudo Pertence. Então, quando você lê o Everything Belongs, você entende um pouco melhor o Cristo Universal. A visão que está presente ali, a ideia de que tudo sempre pertenceu. É a gente que... E aí que está o caráter do místico na visão do Richard Rohr. O místico, para ele, se define como aquela pessoa que existe no mundo e numa relação com o sagrado para além dos domínios de um pertencimento. Para ele é como que ser católico, franciscano ou presbiteriano é parte de uma trajetória, mas não é a parte mais importante. E a gente tem que voltar para essa mais importante. Exatamente. Voltar-se para essa mais importante. O que é mais importante nisso que a gente chama de identidade cristã, por exemplo? Na nossa identidade humana, se a gente quiser ampliar. O que é central? O que é essencial? Então esse é um dos autores que nos ajuda a olhar por esse viés.